Ninguém está mais profundamente escravizado do que aquele que falsamente acredita ser livre. Essas palavras, escritas por Goethe há quase 2 séculos, parecem ainda mais pertinentes hoje do que em sua época. Muitos acreditam que vivemos em uma sociedade livre simplesmente porque o Ocidente não se transformou em um pesadelo distópico como o descrito em 1984, de George Orwell. A liberdade, para a maioria, é algo tão óbvio que seria fácil de reconhecer. Mas será que isso é realmente verdade? Ou estamos presos em uma sociedade que se assemelha à retratada por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo? Talvez a tecnologia, as drogas, a pornografia e outras formas de entretenimento tenham distraído tanto as pessoas que elas não percebem as correntes que as prendem. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado em 1931, Huxley não via o mundo distópico que descreveu como uma ameaça iminente. No entanto, 30 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço do totalitarismo e os grandes saltos na ciência e na tecnologia mudaram sua opinião. Em um discurso em 1961, Huxley alertou que no futuro as classes dominantes não precisariam usar a força para controlar as populações, pois poderiam fazê-lo de maneira mais sutil, inundando-as com um fluxo constante de prazeres e distrações. Então, como pode o prazer ser usado para privar alguém de sua liberdade? Para responder a essa pergunta, precisamos entender o conceito de condicionamento operante, uma técnica de modificação de comportamento. No século XX, o psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, realizou uma série de experimentos nos quais testou diferentes métodos para criar novos comportamentos em ratos. Esses experimentos demonstraram como forças externas podem condicionar os humanos a aceitar sua servidão. Em um conjunto de experimentos, Skinner utilizou o reforço positivo, recompensando os ratos com comida cada vez que exibiam o comportamento desejado. Em outro conjunto, tentou eliminar certos comportamentos através de estímulos dolorosos. Embora o castigo gerasse resultados imediatos, foi o reforço positivo que se mostrou mais eficaz e duradouro, resultando em mudanças de comportamento a longo prazo. Huxley, que conhecia bem os experimentos de Skinner, compreendia suas implicações sociopolíticas. Em Admirável Mundo Novo e em seus escritos posteriores, previu a ascensão de uma oligarquia que usaria métodos similares para manipular a população humana, condicionando-a à docilidade e, assim, reduzindo a possibilidade de revoltas sociais. Assim como Huxley, Skinner compreendia as profundas implicações sociais, mas sua visão era diferente. Enquanto Huxley via o condicionamento operante como uma ferramenta de controle tirânico, Skinner acreditava que ele poderia ser utilizado por engenheiros sociais para criar uma utopia cientificamente gerenciada em benefício da humanidade. No entanto, uma passagem do livro Walden II, de Skinner, revela que o condicionamento em larga escala poderia, de fato, pavimentar o caminho para uma forma insidiosa de tirania, onde as pessoas seriam escravizadas, mas acreditariam estar livres. No universo de Admirável Mundo Novo, a principal ferramenta de controle era o reforço positivo através de uma superdroga chamada soma. Os governantes mundiais incentivavam o uso sistemático da droga entre os cidadãos para manter a ordem social. Consumido diariamente, o soma oferecia, segundo Huxley, uma escapatória da realidade, proporcionando euforia, alucinações agradáveis ou um sono profundo, dependendo da dose. Além de seus efeitos relaxantes, a droga também aumentava a sugestionabilidade, o que amplificava a eficácia da propaganda à qual os cidadãos estavam constantemente expostos. Não obstante, os controladores de Admirável Mundo Novo não se baseavam unicamente no uso de drogas. A promiscuidade sexual era incentivada desde a infância com o lema "Todos pertencem a todos",
inculcado nas mentes dos cidadãos. A monogamia e as instituições familiares foram abolidas, permitindo que todos pudessem satisfazer seus desejos sexuais livremente. Essa liberdade sexual servia como outra distração, garantindo que as pessoas permanecessem alheias à realidade de sua própria submissão. Além disso, o entretenimento sancionado pelo Estado desempenhava um papel crucial na manutenção dessa prisão invisível. Huxley descreveu o uso de distrações incessantes e fascinantes como ferramentas políticas, utilizadas para inundar as mentes dos cidadãos com irrelevâncias e evitar que questionassem o sistema. As semelhanças entre a sociedade de Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são impossíveis de ignorar. Em sua obra Volta ao Admirável Mundo Novo, publicada em 1958, Huxley explora ainda mais esses paralelos, advertindo sobre os perigos de uma sociedade que busca o controle mediante o prazer e a distração em lugar da repressão evidente. Huxley refletiu sobre como os engenheiros sociais do futuro conseguiriam convencer as massas a consumir drogas que as fizessem pensar, sentir e agir de acordo com seus interesses. Sua conclusão foi simples. Provavelmente bastaria contornar essas pílulas disponíveis. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos use algum tipo de droga psicotrópica, enquanto uma epidemia de opioides assola o Ocidente. Ao mesmo tempo, a facilidade de satisfazer impulsos sexuais pela internet aprisionou muitos no vício em pornografia, e tecnologias como os smartphones oferecem distrações tão absorventes que consomem a atenção da maioria das pessoas durante grande parte do dia. Até que ponto essas distrações nos são empurradas intencionalmente e quanto disso é simplesmente uma resposta à demanda do consumidor ainda é incerto. No entanto, o que está claro é que uma população distraída e alienada não possui a clareza mental necessária para lutar contra sua própria escravidão. Enquanto o grito moderno for: "Me dê televisão e hambúrgueres, mas não me fale das responsabilidades da liberdade", dificilmente a liberdade prevalecerá. Pelo contrário, enquanto as pessoas trocarem sua autonomia por prazer e conforto, o condicionamento social que Huxley previu só se tornará mais sofisticado e eficaz à medida que a tecnologia avançar e se adquirir mais conhecimento sobre como prever e controlar o comportamento humano. Se seremos capazes de resistir a essa manipulação ou se sequer desejaremos fazê-lo, ainda é uma incógnita. Se as tendências atuais continuarem, a humanidade poderá em breve se dividir em 2 grupos: aqueles que aceitam sua servidão prazerosa e aqueles que escolhem resistir, não só para preservar sua liberdade, mas também para manter sua própria humanidade. Afinal, como afirmou Frederick Douglass, ex-escravo e abolicionista no século XIX, muito antes de Huxley escrever Admirável Mundo Novo, quando um escravo se torna um escravo feliz, renuncia a tudo o que o torna humano.